Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você possa estar tendo uma semana abençoada. Vim trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. E antes de iniciar essa palavra aqui, eu queria trazer para os irmãos uma curiosidade sobre a Bíblia. Uma curiosidade, né, na passagem de Pedro, onde Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Jesus fala para ele, né, quando o pastor for ferido, as ovelhas vão se dissipar. E aí Pedro diz que não, que morreria por ele. Jesus fala assim: em verdade eu te digo, antes que o galo cante, 3 vezes você dirá que não me conhece. Né? Então, uma curiosidade para vocês aí sobre o cantar do galo, né? Há um livro chamado Mishnah, é um livro dos judeus, né? Do judaísmo, né? Que ele tem algumas regras lá, algumas leis, uma ética, né, dos judeus, que era proibido criar galo naquela região de Jerusalém. Inclusive, até os sacerdotes não podiam criar galo, né, em toda a terra de Israel. Mas aí você me fala, mas Jesus falou que o galo ia cantar. Se o galo não tinha galo naquele lugar, então o que foi que cantou, né? Então, só trazendo uma curiosidade para vocês, na verdade, há um instrumento dos romanos, um instrumento de sopro chamado galitium, né, justamente chamado galitium, né, de galo, porque ele tinha um som parecido com o som de um galo. Então a tropa romana, para dizer que aquele local, aquele lugar onde eles estavam, estava em paz, para o povo poder ficar mais tranquilo, eles tocavam esse galitium, né, esse instrumento de sopro. Então provavelmente, não posso afirmar, mas assim, os estudos de teologia, né, os estudos de arqueologia, eles falam sobre isso, né, inclusive, né, eu fui ver lá, estudar sobre isso aí, né, com o Rodrigo Silva lá, o arqueólogo. Então, e é o que mais, assim, os pastores confirmam, né, então, eu não posso afirmar, mas provavelmente é o que aconteceu. Né, o que tocou não era um galo em si, né, não queria decepcionar vocês aí que achavam que tinha um galo em si, mas o galo ele não tinha, não era proibido criar galos naquela região. Então o que tocou foi um instrumento chamado galitium, que os romanos tocavam para dizer que a cidade estava em paz, para o povo ficar mais tranquilo. Mas irmãos, a palavra que eu vim trazer para vocês hoje aqui se encontra lá em João, capítulo 21, versículo 15 e 16. Onde Jesus ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro ama ele. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe por que Jesus pergunta para ele, Pedro, 3 vezes se Pedro ama Jesus? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Ele disse que não negaria e morreria por Jesus, mas 3 vezes ele negou. Primeira coisa que essa palavra quer nos dizer, irmãos, que se a sua fala não for confirmada numa prática, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Pedro falou que morreria por Jesus, que não negaria ele, porém ele negou. Porque isso ficou só numa fala. Isso não foi confirmado numa prática. A sua fala só se torna uma verdade quando ela é confirmada numa prática. Abraão é nosso pai da fé. Quando Jesus chamou ele para matar o filho dele, Isaque, e ele é nosso pai da fé, a fé dele foi confirmada na prática dele, no comportamento dele. Desde o momento em que ele saiu para levar o filho dele para ser sacrificado, ele estava sendo confirmado. A fé dele estava sendo confirmada o tempo todo. Desde o momento em que ele saiu até o momento em que ele ergue a faca para matar o filho, a fé dele foi sendo confirmada nessa prática. Então a nossa fé, a nossa fala, ela só se torna uma verdade quando ela é confirmada numa prática. Por isso que Jesus, aqui em João capítulo 21, versículo 15 e 16, pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa pergunta, veja bem, irmãos, não é uma pergunta superficial. Jesus não está atrás de respostas simples e rápidas, não. Quando ele te pergunta algo, e perguntou para Pedro se Pedro ama ele, não é uma pergunta simples. E não é só simples porque ele estava perguntando se Pedro amava ele.
ela não é só simples por isso, mas pelo fato de que quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele, Jesus pergunta essa palavra, ele usa uma palavra ágape. A palavra ágape em grego significa amor de sacrifício. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra ágape em grego, que significa amor de sacrifício. A terceira vez que Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele usa uma outra palavra em grego chamada philéu, que significa amor fraternal, amor de amigo. E Pedro, quando responde as 3 vezes, sim, Jesus, eu te amo, ele responde na palavra em grego philéu, que significa amor fraternal. Então ele não responde da mesma forma. Né? Então por isso que Jesus pergunta para ele, tu me amas? E detalhe, irmãos, no final, quando Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro fala, claro que eu te amo, Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para a nossa reflexão. Porque Pedro, na primeira vez, disse que amava Jesus e morreria por Jesus, que não negaria Jesus, e a fala dele foi confirmada como uma mentira, isto é, a fala dele não foi confirmada numa prática. Jesus pergunta agora, fala assim para ele, tu me amas? Então se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, coloca isso na prática. Daquela vez você só falou, agora coloca na prática. Tu me amas, Pedro? Ele falou, claro que eu te amo. Daí Jesus fala para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Coloca isso na prática. E a pergunta é, o significado da palavra ágape em grego significa amor de sacrifício. Tu me amas? Tu se sacrificaria por mim? Então apacenta as minhas ovelhas, prega o meu evangelho, leva a minha palavra. É isso que eu vim trazer para os irmãos hoje. Se você ama Jesus, de fato, então coloca isso numa prática, não fica só numa fala. Eu oro, você ora? Você fala que ora, então ora de verdade. Eu leio a Bíblia, eu falo que leio, você fala, então leia a Bíblia. Eu dobro o meu joelho e busco a Deus, eu falo isso, então faça isso. Leve a palavra de Deus, apacenta as ovelhas, cuida dos seus filhos. E a pergunta é, você me ama? Em ágape, amor de sacrifício, você se sacrificaria por Deus, por Jesus? O quanto você se sacrificaria? Né? O quanto você tem levado a palavra de Deus na sua casa? Essa é a questão, essa é a grande questão. No seu trabalho, você está levando a palavra de Deus? As pessoas que você encontra na rua, você fala de Deus para elas? O quanto você ama essas pessoas para falar de Deus para elas? Porque se você fala de Deus para essas pessoas, você ama elas de fato. Porque você quer que elas sejam salvas. Porque vocês querem que essa pessoa caminhe com Jesus. Cristão significa pequeno Cristo. Então, se você ama Jesus, se você segue Jesus, você é um pequeno Cristo. Você tem que ser um pequeno Cristo aqui na terra. Você tem que levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Você tem levado na sua casa, para as pessoas que você passa na rua, no seu trabalho. Você leva a palavra de Deus? É isso que Deus quer de você. Que você leva a palavra dele em todos os lugares que você for. No ônibus, no hospital, no ponto de ônibus, onde você parar com as pessoas, falem do amor de Jesus, porque aí você vai mostrar que você realmente ama Jesus, não só numa fala, mas na prática do dia a dia. E o caráter de, se você ama Jesus, o caráter de Jesus vai estar refletido na sua vida, no seu comportamento. Você vai ter uma conduta daquele que ama Jesus. O caráter dele vai ser refletido na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu marido, para os seus sobrinhos. O seu caráter vai ser refletido. Então essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Você me ama? Você se sacrificaria por mim? Então, apacenta as minhas ovelhas. Coloca isso na prática e prega o meu evangelho e viva o meu evangelho, que o meu caráter vai ter que ser refletido na sua vida. Se você tem Deus na sua vida, o caráter de Jesus vai ser refletido nele. No trabalho, na escola, no ônibus, aonde quer que você vá. Você vai ter uma conduta daquele que tem Deus dentro de si. Amém? Fica com essa palavra. Espero que você ame Jesus, esse amor de sacrifício, que você possa se sacrificar por ele. Leve a palavra dele, prega, coloca isso na prática, em nome de Jesus. Fique com Deus.